Hoje a gente vai falar de Amor Exigente aqui, que é um grupo de apoio que dá muito certo e que vive isso. Ali na partilha as pessoas falam das suas dificuldades e um coopera com o outro e isso é lindo de ver. Aliás, você está convidado para participar. É uma instituição sem fins lucrativos, reúnem-se uma vez por semana, 2 horinhas e muita diferença na vida de todo mundo que participa. Por isso é que eu te falo, é um grupo de qualidade de vida. Não fique só, busque um Amor Exigente e faça parte desse movimento lindo que está fazendo diferença no Brasil e no mundo, tá? Hoje eu recebo Luiz Fernando, que é presidente de Amor Exigente, e também Ana Cristina da Silva Barbosa, que é voluntária do grupo Educaê Crescer Magíster. Ela participa de um trabalho tão lindo de prevenção e a gente vai conversar hoje sobre o papel dos pais. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado, Cláudia, pelo espaço de sempre. Muito obrigada por estar aqui. Muito bom recebê-los e aprender com vocês. Eu tenho aprendido muito com Amor Exigente, sabe, Luiz Fernando? Eu sou muito grata. E hoje eu quero aprender com a nossa convidada, né, que faz um trabalho tão lindo lá na ONG em Parelheiros. Na verdade, nós trabalhamos com o Magíster, né, que tem essa parceria com essa ONG. A principal é no Magíster ali na Sabará. E agora a gente iniciou esse trabalho na Pro Brasil, em Parelheiros também. Que coisa bonita. E assim a vida vai ganhando sentido, propósito, né? Sim. A gente vai vendo de perto a transformação. E hoje o nosso assunto é papel dos pais. Talvez você ache, ou nunca tenha parado para pensar, que tem um papel e que precisa ser visto, analisado, né? A gente vai muito na ordem natural da vida. A gente casa, cresce, tem filhos e vai, e de repente nem parou para planejar a educação e nem parou para pensar no seu papel. Mas a gente pensa junto agora. Com certeza. Nós dizemos, Cláudia, que este princípio do amor exigente é valorizador. Porque o amor exigente deseja valorizar o papel do pai e da mãe, que na sociedade de hoje está um pouco esquecido e as pessoas já estão meio sem saber qual é o seu verdadeiro papel, o papel de autoridade. Você sabe, Luiz, que a gente foi para as ruas para perguntar exatamente isso, né? Será que as pessoas entendem qual é o papel? Então, olha, a gente vai rodar agora, a gente também conversou com a psicóloga Adriana Severini e ela vai esclarecer alguns pontos, mas a gente continua aqui já com toda a experiência de Amor Exigente, que vai fazer diferença na sua vida também. Pode rodar. A família é o primeiro contato do indivíduo com a sociedade. É em casa que ele dá os primeiros passos e tem os primeiros exemplos. Por isso, os antigos dizem que a educação começa em casa. Mas será que os pais têm noção de qual é o papel deles na educação dos filhos? Meu papel na educação foi educar eles para que eles sejam as pessoas de bens, no caso, e que se relacionem com as outras pessoas bem melhor do que os dias de hoje, né? Que você vê hoje os dias aí, pessoas não respeitam ninguém, não têm educação. Educar eles, né, como eu fui educada. Para estudar, ensinar como viver, ensinar a amar o próximo, a ti mesmo. A psicóloga Adriana Severini explica qual é o papel dos pais e qual é a importância dessa função na vida dos filhos. O papel fundamental dos pais é a formação, porque são os pais que vão educar e passar os valores. Então, todos os valores que eles têm de vida, do que é certo, do que é errado, essa é a função dos pais. Ensinar para as crianças, formá-los, para que eles tenham essa condição de levar para a vida adulta os valores. Segundo dados do IBGE, a taxa de escolarização das crianças de 5 e 6 anos atingiu 92%. O motivo é que elas estão indo cada vez mais cedo para a escola. Então, é preciso saber diferenciar a educação de casa da educação da escola. E a senhora soube diferenciar qual que era o seu papel e qual que era o papel da escola? O papel da escola, eles tinham que estudar para ser alguém e eu fiz o possível de casa. De mãe, vai, corre atrás. Os professores ensinam, né, aprender a ler e escrever. Aí em casa, da educação, né, e ensina a realidade do mundo, né.
A função da escola é informar os filhos e formá-los para uma vida acadêmica, uma vida profissional e dar conteúdos para isso. A função dos pais não, é educar. É colocar os valores necessários na cabecinha deles, o que é certo, o que eles podem fazer de errado, quais são os limites, até que ponto eles podem ir, até que ponto não, onde começa a liberdade da outra pessoa. Tudo isso eles aprendem com os pais. Então, a função dos pais, sim, é educar. E a escola não, a escola ela vai formar profissionais ou jovens para a vida adulta. É completamente diferente, elas se complementam, porém o papel principal é o dos pais. Uma pesquisa apontou que quando a família promove esse espaço de aprendizagem no ambiente doméstico, isso pode ter um impacto de até 17% na aprendizagem escolar da criança. Por que isso acontece, doutora? A hora que você está com as crianças dentro de casa, você acaba fazendo brincadeiras que estimulam. Então, isso vai despertando a curiosidade e os pais, a partir do momento que eles vão estimulando essa curiosidade, vai estimulando a inteligência da criança. Então, ela ir buscar, entender o que é as coisas, comentar depois que ela fez um filme, ensinar uma brincadeira nova, um jeito de interagir. Por isso que aumenta o aprendizado dela na escola. Ela começa a ficar mais aberta para entender o que está em volta dela, o que está acontecendo. Muito bem, sempre muito bom olhar essas criancinhas, né? O que me chamou muita atenção ali, agora no finalzinho, a gente teve uma forma prática de contribuir na educação escolar, mas eu sempre fico achando assim, falar é muito fácil, né? E a gente acreditar, eu preciso dar boa educação para o meu filho, eu preciso ensinar bons valores, também é fácil. O difícil, e eu digo isso por mim, tá, gente, como mãe, é colocar em prática. Como é que a gente passa bons valores? Como é que a gente transforma a criatura num filho de Deus? Como é que a gente transforma a criatura num grande cidadão? E aí, Cris, isso é um desafio. É um grande desafio. E toda vez que a gente fala em papel, a gente tem que entender a dimensão, porque às vezes a gente entra nesse processo sem ter a real dimensão das coisas. Então, quando você não se forma para ser pai, você se torna pai e mãe. Então, às vezes eu gosto de discutir brevemente a dimensão desse papel. E quando a gente fala desse papel, a gente diz assim, olha, quando nasce uma criança, o que ela traz consigo? Ela já traz uma necessidade de amor, necessidade de ser amado, carinho, o afeto, a atenção, a higiene, todos os cuidados mínimos e necessários para um bebê que nasce, né? Esse bebê evolui, né? Também ele traz uma vulnerabilidade. Eu penso muito nos aspectos de segurança dessa criança, como ela vai ficar, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar e protegê-la, né? Aí tem uma outra dimensão, que é a imaturidade que essa criança traz. Ela é imatura, então a gente sabe que em todas as faixas etárias ela traz uma imaturidade e que com o tempo ela vai melhorando, né? E eu também tenho que entender que ela é imperfeita. Como assim? Ela ainda está em formação, né? O cérebro está em formação e o corpo também. Então, desse estado de condição é que vai me gerar os desafios na evolução do direcionamento que eu vou dar na formação. Então, primeiro, eu tenho que entender que ser que eu estou educando, né? Daqui vai derivar o meu processo de educação, a minha formação, as coisas que vão acontecer ao meu redor. Então, a gente diz assim, ser pai e ser mãe é orientar e guiar os filhos. É educar. Educar para quê? Qual é a função dele de pais? É exatamente levar essas pessoas a trabalhar a sua individualidade, o seu jeito de ser, porque cada um é diferente do outro. Eu posso ter 2 filhos, 3, são todos diferentes. E eu tenho que tentar trabalhar essa pessoa para conviver com a sociedade. E também ela com ela mesma e ela com os outros, né? Então a gente dá esse sentido para a gente discutir o papel de pais. Perfeito. Enquanto você estava falando, eu estava visualizando a importância da gente enxergar o filho como um outro ser, né? A extensão do nosso amor e tal, mas é outro ser. Porque nesse amor louco de pai e mãe, a gente meio que se mistura muito. Sim. E esquece que é um outro ser
como você disse. Com todas essas características. E que a gente vai trabalhar todas elas. Vai trabalhar todas elas. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, da imaturidade, né? A criança é imatura. Né? O bebezinho, ele não tem direção, não tem ordem, não sabe o que fazer. Então, eu tenho que direcionar muito logo no início. Mas depois ele cresce, né? Ele vai crescendo, então eu já tenho que dar oportunidades dele se desenvolver. Eu não posso simplesmente tomar toda a ação dele para mim. Eu tenho que perceber os momentos que ele me indica, que é hora de deixar fazê-lo alguma coisa, né? Meu filhinho, quando tinha 2 anos, uma vez eu fui colocar roupa nele, aí eu falei assim, vamos colocar a roupa? Ele falou, não, pode deixar que eu escolho, com 2 aninhos. Aí depois, então tá bom, qual que você quer? Ele escolheu adequadamente a roupa e tal. Aí depois, vamos colocar? Não, eu já sei colocar. Então, esse é um exemplo de que as crianças ou os filhos nos dão dicas de que momento ele está pronto para passar para uma nova fase. Aí, nesse momento mesmo, eu já comecei a colocar uma outra coisa de independência que ele não tinha na época, que era exatamente de dormir no seu quarto, porque às vezes ele ia para o meu quarto. Então, eu percebi a necessidade de retomar isso com ele, porque ele já estava se desenvolvendo, estava superando. E por aí vai, por todas as fases, vai para a adolescência. Então, a imaturidade, a imperfeição. A imperfeição é quando eu falo assim, olha, a criança, ela ainda não está com o cérebro totalmente desenvolvido, nem corpo desenvolvido. Então, o que a gente tem aí? Uma limitação. Então, às vezes, aquele objeto lindo que você tem lá na sala, a criança passa e quebra. Nossa, né? Como lida com isso, né? Então, a tendência, às vezes, é humilhação. Por que você quebrou isso? Um objeto caro, raro, etc. Mas se eu entro e tenho isso como condição, olha, a imperfeição, é o momento de educar, é o momento de orientá-lo, dizer que não é, né, de quais as condições, de talvez não correr ali, de respeitar e etc. Mas ali eu tenho um momento para educar e não para humilhar. Então, às vezes, a gente tem que olhar que a criança quebra objeto, criança joga coisas que não deveria, criança faz birra, né? Então, eu tenho que ver como um estado e uma situação, mas tentar educá-la para isso também. Né? A outra coisa que eu falei da vulnerabilidade, né? A criança tem que ser protegida. Então, coloco aqui, coloco na cadeirinha, coloco o cinto. Eu tenho várias atitudes que vai levando. Mas, às vezes, a gente pouco protege ou protege demais, né? Então, a gente fala da superproteção. Cuidado com a superproteção. Né? Então, outro dia eu encontrei uma amiga, ela me disse assim, ai, meu filho não sabe fazer nada em casa. E a gente discutindo a importância de fazer, né? E aí ela falou assim, até no Amor Exigente também. Aí a gente falou assim, olha, mas por que você não... Ela falou, não, mas tinha 5 mulheres na minha casa, ele não aprendeu porque não quis. Eu falei, ou porque não conseguiu. Não teve espaço, né? Porque onde tem tanta gente competente para fazer, as pessoas se sentem incompetentes. Ou então, porque assim, às vezes ele vai fazer, ele vai errar. Consequentemente, porque quantas coisas a gente aprende com o erro, né? Então, nesse momento do desenvolvimento, ele não vai fazer totalmente certo. E a expectativa é muito grande. Então, às vezes, eu coloco uma expectativa muito grande num ser tão pequeno. Ou então, no ser tão grande, coloco expectativas tão pequenas. Você vê a importância de olhar, né, para todas essas características e ir trabalhando tudo isso. Mas eu fico também pensando que os pais têm um papel diante dos filhos e aí independente da idade também. Não é? Porque o pequenininho que está ali em desenvolvimento, a gente até vai nesse jeitinho, mas às vezes a gente perde a mão. Quando chega naquela fase chatinha dos 7 anos, né, que começa a ser mais exigente, ou pré-adolescente. Dá para fazer diferença nessa fase? Eu arriscaria dizer que sozinho não. Precisamos estar apoiados por uma comunidade, no caso do Amor Exigente, por um grupo de apoio, onde as pessoas vão trocar experiências. Para mim, foi um trauma muito grande a passagem dos meus filhos da infância para a adolescência. Eu não soube como lidar. E aí as coisas começaram, os cristais começaram a se quebrar. Então, quando eu cheguei ao Amor Exigente, eu precisei rever o meu papel de pai, rever a minha autoridade de pai, saber da importância de eu colocar regras na nossa convivência e que essas regras seriam para eles uma proteção e não uma limitação. E eu diria para você, Cláudia e Cristina, não sei se você pensa o mesmo, hoje em dia, na roda viva que nós vivemos, sozinhos ficamos perdidos.
para que a gente possa ser pai, os nossos filhos têm que ser filhos. E para os nossos filhos serem filhos, nós precisamos ser pais. Exato. E o amor exigente dá um norte, dá um rumo, tem um programa que mensalmente vai trabalhar um princípio de orientação e educação para os pais. Nessa época que você procurou ajuda, que você estava perdido, que você enxergou que não soube lidar com essa transição, seus filhos tinham quantos anos? Eram pré-adolescentes, como os meus filhos estão muito próximos 12, da idade 13? deles. Exatamente. É isso. Mas, na verdade, em qualquer idade, eu acho que a gente Sim. pode relembrar isso e pode praticar isso. Mas, como o Luiz Fernando colocou bem, sozinho a gente não dá conta. Aliás, quanto mais velhos, mais difícil é da gente dar conta sozinho, não é, Luiz Fernando? É mesmo, e a gente vai naquela toada, Cláudia, de achar que a gente deve ser amigo dos nossos filhos, que a gente deve ser companheiro, que nós não podemos ser inimigos dos nossos filhos, mas o nosso papel de pai não é a amizade, o nosso papel de pai é a orientação. Você tem filhos, né, Cris? Tenho 2 filhos, são gêmeos, né? E agora eles estão com 17 anos. E essa fase, hein? Bem difícil, porque o argumento é muito mais forte, né? E o lá fora tem uma influência muito dentro de casa. Então é a hora que a gente tem que negociar algumas coisas, né? E dizer não a outras, né? Então a gente trabalha a reflexão. É um exercício difícil, porque nada muda se eu não mudar. Então a maior mudança somos nós pais para entender esse novo contexto e conseguir o diálogo, né? Então a gente nem sempre ganha, mas nem sempre perde, mas a gente sempre tem aquela aproximação. E assim, através de coisas bem básicas dentro de casa, como cooperação, eu acho que a cooperação nesse momento tem que ser máxima, né? Então já é a consciência, porque já é um ser que já está chegando na fase adulta, né? Então, cada vez mais se aproximando disso. Então, tem muitas conquistas, né? Mas também tem muitas batalhas. Então, assim, o Amor Exigente me ajudou muito no sentido de me ajudar a fazer a transição dessa fase com potência. Porque, na verdade, eu acho que os pais hoje precisam de potência, né? A gente sabe que precisa da autoridade, que é a parte prima da nossa atuação como pais, mas não autoritarismo. E o amor tem que estar presente. A gente não pode deixar de ter o amor nesse processo. Perfeito. Então... Olha, eu te desafio a participar do Amor Exigente. Sozinho a gente não dá conta, mas lá funciona tanto, gente. E eu sempre forço aqui a barra de falar pra você que não importa a idade do teu filho, sempre há tempo de fazer diferente. E sempre há tempo de ser mais feliz. Vamos tirar a poeira de debaixo do tapete, dá trabalho, mas vai funcionar. A casa vai ficar em ordem. E teremos, no dia 26 de maio, um curso em Campinas que vai poder trazer essas orientações para os familiares e para os pais. Então, venha no site do Amor Exigente fazer a inscrição para o curso do dia 26 de maio em Campinas. 26 de maio você entra no amorexigente.org.br e também através do telefone 019 3252 2630. Entre em contato, vale a pena, tenho certeza que você não vai se arrepender, ao contrário. Sempre vai estar com muito mais força, fé e alegria. Obrigada, Cris, amei te conhecer. Eu também. Volta mais vezes, tá bom, certeza. Luiz? Obrigado, Muito Cláudia. obrigada. Agradecido. Até a próxima. Traz ela de novo. Ela virá. Né? E a gente vai aprendendo sempre, tá? Hoje tem muito aprendizado, daqui a pouco eu conto. O programa tá incrível, preparado com muito carinho pra você.